A Heliconia rostrata é muito simples de se fazer a limpeza dela, a poda da forma técnica e correta para que a planta não sofra e você tenha um canteiro bonito. Venha comigo que eu vou te mostrar de perto como fazemos. A limpeza de manutenção da Heliconia rostrata começa com análise como é que está o canteiro dela, né? Primeiramente ver o solo, como é que está esse solo, depois observar se temos folhas secas, se temos cachos de brácteas secos, se temos cachos saudáveis. Por que bráctea? Bráctea é essa parte vermelha e amarela. A flor é essa branquinha aqui, ó, aqui que chama os beija-flores para eles virem se alimentar e polinizar a Heliconia rostrata. Então, primeiro nós temos que analisar como é que ela está, certo? Então, aqui nós temos folhas secas aqui. Então, aqui nós vamos ter que cortar, limpar essa aqui. Vamos ter que achar qual é o pé que deu essa bráctea aqui. Esse cacho de bráctea é esse aqui. Então nós temos que descer lá embaixo nele e nós vamos fazer a poda então correta, que é bem lá embaixo. E eu já vou te mostrar como é que nós fazemos isso. Esta é uma tesoura de poda, mas essa não é a ferramenta adequada para fazermos a poda de limpeza e poda de manutenção da Heliconia rostrata. Esta é uma faquinha profissional. Com esta faca aqui, que ela é super afiada, nós conseguimos fazer então a poda da Heliconia rostrata. Mas caso você não tenha em sua casa uma faca dessa, você pode fazer com uma faquinha de churrasco. Essas faquinhas de serra, que ela também é super versátil. Eu vou te mostrar primeiramente como é que fazemos a poda de limpeza utilizando a faquinha de churrasco, que ela é também bastante eficaz. Nós temos uma planta que ela está seca, então essa planta aqui ela tem que ser retirada, ela tem que ser limpa. Então aonde é que nós vamos cortar essa Heliconia? Nós vamos pegar ela sentido e cortar aqui embaixo rente ao solo. Observe que o corte ele tem que ficar bem retinho, não pode ter pedaços da Heliconia, porque aqui embaixo, aonde que podamos, ele tem que ficar bem rente ao solo. Essa Heliconia, ela está deitada, então provavelmente foi com a força do vento que ela tombou. Então, aqui, onde que nós vamos cortar então? Nós vamos cortar bem aqui embaixo. Rente ao solo. Olha, ficou esse pedacinho aqui. Esse aqui nós precisamos tirar, tá? Cortar todo ela para ela sair inteira. Essa casca aqui, vamos retirar também. Aqui tá difícil o acesso, mas vamos lá. Não saiu, temos que cortar melhor. E a gente aproveita e já corta o toquinho aqui. Pronto. Cortamos e ela ficou bem rente ao solo. Esse canteiro nós vamos fazer toda essa limpeza. Aqui nós temos mais uma folha seca. Essa folha seca aqui, ó, ela tá aparentando que a planta já mingou desde lá embaixo no pé. Então nós vamos
cortar lá embaixo, rente ao solo também, para retirar toda essa planta aqui. Só que agora eu vou usar a faquinha profissional para fazer esse tipo de serviço. E ela corta de uma maneira muito fácil. O corte é tão preciso que ele fica um corte limpo. Olha isso. Corte reto, limpo. Vou fazer um corte aqui para você ver. Olha isso. Essa é uma faca profissional. Então, sempre que possível, for fazer uma limpeza de um canteiro de Heliconia rostrata, opte por uma faca profissional. Se você não tem uma faca profissional, pode ser então uma faca de serra, aquela de churrasco, como eu mostrei para você. Esse aqui é o resultado da limpeza da Heliconia. Olha quantas folhas que saíram. É muita, né? Parecia assim, olhando, que tinha poucas folhas para limpar, né? Mas olha só quantas saíram. E observem que aqui, ó, você não consegue enxergar nada de toquinho. Tudo isso aqui foi limpado. Olha aqui. Esse aqui são podas antigas. E olha, a planta, ela continua saudável. Então assim, ó, não pode parecer nenhum toquinho de poda. Elas têm que ficar todas rentes assim ao solo. Esse então é o processo de limpeza, é a poda de limpeza de manutenção da Heliconia rostrata.